dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Aqui quem fala é André Luiz com você. Nesse momento eu queria trazer para você uma palavra de conforto, haja visto esse momento tão complicado em que nós vivemos, onde que a ameaça de morte que nós temos nesse momento é muito grande. Acredito que tem muitas famílias, e vejo pela televisão, pelos comentários, nas redes sociais, que estão sofrendo muito por causa desse vírus que está assolando a humanidade. E por conta disso também estamos sendo privados dos nossos direitos de trabalhar, de ir e vir. Complicações que temos no governo, isso está acontecendo no mundo inteiro. E esse momento é muito propício para que nós possamos refletir um pouco sobre a vida, né? No caso, o final da vida, a morte. A morte. Algo que assola a humanidade já há muito tempo. Inclusive, na escola nós aprendemos, na biologia, a ciência, que nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos e morremos. Algo aparentemente muito natural, mas eu digo para você que não é natural. Contudo, não se desespere. Nós vamos ver na palavra de Deus por que a morte ela não é um processo natural. Independente se é uma morte natural, como a gente costuma dizer, a pessoa envelhece, chega a um determinado tempo, isso acontece com todos nós seres humanos, nós morremos. Independente se nós vivemos uma vida saudável ou não, no final de tudo, todos nós vamos morrer. É inevitável. No momento em que vivemos, é inevitável. É um fato. Mas eu venho dizer para você que tenha esperança. Isso não é o natural. Não deveria ser o natural. E há uma esperança de que nós possamos reverter isso mediante a nossa fé. A nossa fé em Deus, no Criador. Vamos aqui ver no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler para você o verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, eles o criou. A gente vai agora para o capítulo 2, vamos ler lá continuando. Vamos para o verso 8 a 9. O Senhor Deus plantou um jardim na direção do leste do Éden. E ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer árvore que era agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lembrar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai pular um pouquinho mais na frente. Vamos lá para o verso 16 a 17. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: da árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Se você observar essa leitura do texto, ele deixou claro que se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Há de se entender que se ele não comesse, é óbvio, ele não morreria, ou seja, a morte não era algo natural. Deus não criou o ser humano para que ele morresse. A
morte é algo ruim. Lá na frente, mais na frente na Bíblia, ela vai falar que a morte, né, é o salário do pecado. Nesse caso aqui, o primeiro pecado foi a desobediência a Deus. Deus ordenou ao homem que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a ordem de Deus, foi um mandamento de Deus. E o homem desobedeceu e comeu. E desde então, a morte se tornou algo natural às nossas vidas. E a escravidão do pecado se tornou algo natural das nossas vidas. Tanto que a ciência diz que nós nascemos, crescemos, nos multiplicamos e morremos. É um processo que se tornou natural. Mas eu digo para você e repito novamente, não é um processo natural. Não foi para isso que Deus nos criou. Mas e aí? Fica só nisso? A gente vai continuar morrendo e morrendo e morrendo até o fim dos tempos? Sim. Até o fim desse tempo em que nós vivemos, em que o pecado está sacramentado na carne, na nossa carne, a gente vai continuar nascendo, crescendo, se multiplicando e morrendo. Mas existe uma esperança. Deus deixou uma esperança. Lá em João, no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado, para que, através do seu sacrifício, da morte de Jesus, nós pudéssemos obter a vida eterna e a salvação. Ele fala de vida eterna, ele não fala de vida da continuação de um processo de nascimento, crescimento, multiplicação e morte. Ele fala de vida eterna. A princípio, ele nos criou nessa perspectiva. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que pudéssemos viver eternamente. Mas por conta da nossa desobediência, nos sobreveio a morte, que é algo que assola a humanidade. E hoje, principalmente, no período em que vivemos, nós temos muito tempo para refletir sobre esse assunto. Deus, ele nos criou para o louvor da sua glória. Lá em Efésios, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele começa a carta que ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, falando justamente sobre isso. Eu parafraseei aqui e vou ler para vocês. Para que nascemos? Estamos aqui porque Deus nos elegeu, não apenas para que simplesmente estejamos no mundo, mas para que possamos viver como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, e nos apropriemos de tudo que Ele tem para nós, não por mérito nosso, mas pela graça de Deus. Tudo se dá pela graça de Deus, a fim de glorificar a Deus. Por que graça? Por que graça? Porque a partir do momento, lá, voltando para Gênesis, do primeiro pecado, o pecado da desobediência, que esse pecado entrou no mundo, nós, seres humanos, nunca mais conseguimos nos libertar do pecado. E o salário do pecado, ele está aí, o tempo inteiro, como uma prova absoluta do nosso pecado. Nós morremos. Todos nós nascemos e em algum momento morremos. É claro que não desejamos morrer de morte trágica, nem de doença, nem assassinados. Mas, enfim,
chega uma hora que nós morremos. É inevitável. Isso por conta do pecado. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo em forma de homem. Ele viveu em forma de homem. Ele sentiu na pele. Ele foi tentado em forma de homem. Só que com uma diferença. Ele não pecou. E, evidentemente, era o Filho de Deus. No final, pela justiça de Deus, nós deveríamos pagar com as nossas vidas pelo pecado que nós cometemos. Jesus foi lá, entregou a sua vida, foi morto na cruz. E mediante a fé, simplesmente fé, a fé nele, na sua graça, na sua misericórdia, no nome de Jesus, simplesmente através dessa fé, nós alcançamos mediante a ele a salvação e a vida eterna. Mas espera aí, a gente alcança a vida eterna e a salvação em Cristo, mas Cristo ainda a gente ainda continua morrendo. A gente não deixou de morrer. Só porque a gente crê em Jesus a gente vai morrer. Já o cristianismo está aí já há mais de 2000 anos e as pessoas continuam vivendo e tal, morrendo. Mas existe um porém. É como eu falei. Eu vou ler Efésios lá para vocês. A gente vai entender. Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 1. Aqui, Efésios. Pronto. Vamos lá. Vou ler para vocês a partir do verso 3, capítulo 1, Efésios, né? A partir do verso 3 até o 12. Paulo diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos alcançou com todas as bênçãos e espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, olha só, filhos por adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, e perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Graça é o que eu acabei de dizer para vocês. E que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, escuta só essa parte, o verso 10, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, mesmo nele. Vamos parar um pouco aqui. A explicação por que a gente continua ainda nesse processo, mesmo a gente acreditando em Cristo Jesus, nesse processo de nascimento, crescimento, morte, processo natural. Isso é natural. Mas por que a gente continua? Porque a salvação e a glória em Cristo Jesus, ela não é algo para este tempo. A gente precisa ter fé, esperança e amor, como diz Paulo lá no livro de Coríntios. A gente precisa manter essa fé, que quando for na volta de Jesus, na volta de Cristo, que
A gente não sabe, só o Pai sabe o dia em que Ele virá. Nós temos a certeza de que se nós vivermos nele, para Ele, pela fé em Cristo Jesus, nós seremos salvos no final de todas as coisas. E aí sim, nós viveremos uma vida plena, eterna, e não essa vida de sofrimento constante, de crescimento, de trabalho, e de no final, não importa o que você faça, você pode viver a sua vida de maneira mais saudável possível. No final, todos nós morreremos. Mas como diz aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele congregará, na dispensação, no fim, quando acabar tudo, Ele congregará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, mesmo nele. Continuando no verso 11. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiarem em Cristo. Então, a palavra que eu trago para vocês no final de toda essa palavra é essa: tenha fé em Jesus Cristo. Que nós possamos continuar sendo pessoas do bem, bons cidadãos, que nós possamos respeitar as autoridades, respeitar os decretos, que nós possamos ajudar aqueles que estão precisando, que estão passando por necessidades, mas que nós não esqueçamos que tudo isso passará. Tudo isso passará. Mas aquele que tem fé em Cristo Jesus, esse não passará. Ou seja, esse passará dessa vida para uma vida eterna. Portanto, tenhamos esperança. Que Deus abençoe a todos.